terras todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos som, louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus. Não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor nos átrios santos do Senhor. De geração em geração perdura a sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindos à nossa casa de oração. Está escrito em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai nosso, iniciamos nosso culto lembrando que o dom supremo é o amor. É o amor que o Senhor demonstrou por nós ao enviar seu Filho Jesus para nos salvar de nossos pecados. Perdão, Senhor, por termos pecado contra os teus santos mandamentos, sabendo que o amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Suplicamos, aumenta o amor em nossas vidas, pois se não tivermos amor, nada terá valor. Portanto, que a tua santa palavra nos ensine o caminho em que devemos andar, e quando ficarmos velhos, não nos desviemos dele, e que possamos ser exemplos de fé, de esperança e de amor para com todos que estiverem diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um bom exemplo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ouvir o Salmo 96, hino de louvor a Deus pela sua grandeza e poder, que está acima de qualquer Deus criado pelos seres humanos. Salmo 96. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor.
Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor Deus é Rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois Ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, Ele governará os povos do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Convidamos agora nossos irmãos, a Cristiane e o César da Chapada Diamantina, em Palmeiras, para a leitura bíblica do profeta Isaías, capítulo 45, versos 1 a 7, e a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 10. Em seguida, acompanharemos um vídeo baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Testamento, Isaías, capítulo 45, versículo de 1 a 7. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim.
Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Versículo em destaque é o versículo 5. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Oremos. Senhor Deus único e todo-poderoso, além do Senhor não há outro. Tenha misericórdia de nós, perdoe a nossa idolatria, pois muitas vezes colocamos o nosso interesse acima da vontade do Senhor. Amém. O Novo Testamento está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 até 10. Eu, Paulo, e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. A vocês que estão unidos com Deus, com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de agradecer e de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar, tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com as palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o nosso próprio bem e o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Deste modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas destes lugares falam da nossa visita a vocês, e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para servir e seguir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Este Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. O versículo em destaque é o versículo 7. Deste modo, vocês se tornaram um exemplo de todos os cristãos. Oremos. Ó Deus, ajuda-nos a sermos um bom exemplo de vida. Faça com que nosso testemunho seja uma bênção aos que estão ao nosso redor. Que muitos sejam como o Senhor, vejam como o Senhor dirige as nossas vidas e o adorem em espírito e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Estimados irmãos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com todos vocês. Amém. Somos exemplo de fé, esperança e amor? Qual seria a sua escolha? Seguir bons exemplos ou maus exemplos? Tem um ditado que diz: palavras convencem, bons exemplos arrastam multidões. Então, que tipo de exemplo somos nós? Nosso exemplo de vida é bom ou ruim? Alguém já foi elogiado pelo seu exemplo de vida? Quando se fala em exemplos a serem seguidos, normalmente olhamos para o comportamento dos outros. Hoje, os convido a dirigirmos nosso olhar para nós mesmos. Como estamos nos comportando nesse tempo de pandemia? Vivemos em palavras e ações a fé, a esperança e o amor a Deus e ao nosso próximo? Vejamos agora o que diz a palavra de Deus para nós. No Salmo 96, temos um hino de louvor a Deus pela sua grandeza e poder que está acima de qualquer Deus criado pelos seres humanos. Basta contemplar a criação para sabermos que não existe outro Deus que mereça toda a nossa adoração. Afinal, que Deus poderia nos libertar do pecado, da morte e do poder do diabo e nos encher de esperança? Isso Jesus fez por todos em palavras e ações, tanto que ele é conhecido como o maior exemplo de amor de todos. Não existe outro igual. Já o profeta Isaías, no capítulo 45, versos 1 a 7, fala do rei Ciro, um pagão que nem conhecia Deus. Pois o nosso Pai Celestial fez do rei Ciro um instrumento para libertar seu povo que estava no cativeiro da Babilônia. Esse exemplo mostra que Deus governa todas as coisas, até aqueles que não o reconhecem como Senhor e Deus. Deus dirige os destinos políticos para o bem do seu povo. Hoje, Deus age também na política para o bem da igreja, pois fazemos parte da sociedade que precisa de ordem para dirigir a vida da nação. Daí entendemos o que Jesus disse no Evangelho de Mateus 22. Versos 15 a 22, quando lhe perguntaram se era lícito dar impostos ao imperador. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, nesse texto do Evangelho está registrado outro momento em que Jesus sofre perseguição por parte dos fariseus. Os fariseus começaram bajulando Jesus, dizendo: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência, só elogios. E em seguida prepara uma armadilha dizendo: dize-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Meus irmãos, o povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano naquela época, império perverso, ditador, que usava a força, o medo e a morte para manter-se no poder. As cruzes eram erguidas pelas estradas afora, matavam os revoltosos, deixavam apodrecer seus corpos para mostrar o que aconteceria se alguém tentasse algo contra Roma. O poder de Roma se alimentava com sangue.
Jesus não estava ali para provocar uma guerra civil. Muitos até pensaram que Jesus seria o chefe de uma revolta para estabelecer um novo reinado. No entanto, ele disse: o meu reino não é deste mundo, pois é um reino de paz e não de guerras, como vemos até os dias atuais. A proposta de Jesus é fazermos a diferença, sermos uma nova humanidade, uma nova criatura, sermos capazes de orar pelo inimigo, abençoar os que nos perseguem, vencer o mal com o bem. Por isso Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é, vamos cumprir com nossas obrigações, tanto sociais como espirituais. Felizmente, meus irmãos, o nosso regime político não é o do imperador romano. Evoluímos para a democracia, onde o povo tem a liberdade de fazer a sua escolha. Assim sendo, é preciso sabedoria para fazer a escolha certa. As melhores constituições vigentes no mundo foram escritas por pessoas influenciadas pelo Evangelho de Jesus. Jesus diria hoje: dai à Constituição o que é da Constituição, e dai a Deus o que é de Deus. Foi o que Martinho Lutero defendeu: a separação entre a Igreja e o Estado, cada qual cuidando de seus interesses e cooperando um com o outro para o bem de todos. Por isso a Igreja tem um papel fundamental de ser sal para a terra e luz para o mundo. E esse papel é copiado através de bons exemplos, bons modelos de fé, esperança e amor. E perguntamos: temos sido bons exemplos de fé, esperança e amor? O pastor Romualdo Vrassi escreveu que o cristianismo não é apenas uma doutrina que se aprende nos bancos das igrejas ou no catecismo, na profissão de fé, estudo bíblico. O cristianismo é, acima de tudo, vida prática, que se aprende no dia a dia. Nesse processo é fundamental conhecer a Bíblia, ouvir, ler e entender a palavra de Deus. Mas também é muito importante observar o modo de vida de outros cristãos. É importante ter modelos de fé para seguir. Quando Jesus Cristo deu aos seus seguidores a grande tarefa de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28, 19, no versículo 20, ele acrescenta dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meus irmãos, ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou significa ensinar as pessoas a viverem como cristãos e a praticarem a fé cristã. Isto é um processo para a vida toda. Meus irmãos, este é o destaque do lema da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para 2020. Firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Então, estamos nos esforçando em colocar em prática este lema? Como está o nosso exemplo? Na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, aos cristãos tessalonicenses, ele destaca o exemplo de fé e de vida cristã deles, tornando-se inclusive modelo para os cristãos de outros lugares. Alguém certa vez disse:
que os cristãos são a única Bíblia que os incrédulos leem. Isto é, de nada adiantam muitos ensinamentos se esses não vierem acompanhados de uma vida cristã exemplar, na prática. Lemos na carta à igreja de Tessalônica o elogio do apóstolo Paulo, dando graças a Deus pela vida exemplar daqueles cristãos. E ele destaca 3 coisas na vida deles. Lá no versículo 3, ele destaca, primeiro, como puseram em prática a fé. Segundo, como o amor deles os fez trabalhar tanto. E terceiro, como é firme a esperança que eles tinham em Jesus Cristo, o ressuscitado que subiu aos céus e que viria em glória para salvar todos desse cativeiro babilônico que é o nosso mundo. Meus irmãos, fé firme, amor em ação e firme esperança são 3 ingredientes fundamentais na vida do cristão. Está escrito nos versos 6 e 7, embora tenham sofrido muito, referindo-se às perseguições aos cristãos naquela época, Paulo continua, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornam um exemplo para todos os cristãos da Macedônia e da Acaia. Esses irmãos se tornaram exemplo vivo do que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Transformar em novas criaturas, transformar numa nova humanidade. E é o que esperamos que aconteça hoje. A partir do exemplo dos Tessalonicenses, vamos olhar para a nossa vida cristã. Recebemos a palavra de Deus com alegria? Demonstramos nossa fé em palavras e atitudes? Vivemos e compartilhamos o amor cristão? Estamos sendo exemplos de fé, de esperança e de amor? É claro que ainda possuímos a nossa natureza pecaminosa. Fomos justificados por Cristo na cruz, mas ainda cometemos pecados. Por isso temos a necessidade de nos arrependermos diariamente e buscarmos o perdão. Quem experimenta o perdão, de fato, sabe como faz diferença em sua vida. Por isso é tão importante, meus irmãos, recebermos a palavra de Deus nos cultos, nos estudos bíblicos, nas devoções particulares. Está escrito lá no profeta Isaías, no capítulo 55, verso 11, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, e prosperará naquilo para que a designei. É o que o apóstolo Paulo fala para o pastor Timóteo sobre a finalidade do uso da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 lemos: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Meus amados irmãos e irmãs, é a palavra de Deus que nos ajudará a sermos bons exemplos de fé, esperança e amor. Benjamin Franklin, vocês já ouviram falar dele? Um dos grandes personagens da história nos Estados Unidos. Pois ele disse: um bom exemplo é o melhor sermão. Que a nossa vida seja um sermão de boas obras. Conhecemos o quadro da câmera escondida, que registra a reação das pessoas diante de uma situação.
Compartilho com vocês um vídeo destacando a pergunta: você ajudaria? Of course I would help her. I would ask her if I can carry her bags and help her over to the street. Por exemplo, ajudando a apanhar as cartas para me certificar que ele não deixava nenhuma carta para trás. Ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ajudaria dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao pé. Yes, I would help. I would just help him to pick up the things. Mesma comunidade que eu, nós vamos até à sua parte. Eu ficava à espera que a mãe do bebê aparecesse e só depois é que me ia embora. Isto é um caso sério, muito sério. Um bebê abandonado na rua. Com certeza que ajudaria, sem dúvida. Não reparei sequer. Passaram-me completamente ao lado. I feel bad. I didn't help. Maybe people are just too caught up with themselves. Se calhar amanhã vou acordar e vou olhar um bocadinho mais à minha volta e preocupar-me mais com o próximo. Então, irmãos, qual seria a sua resposta na prática à pergunta: você ajudaria? Sim ou não? Pois são essas situações que a nossa fé é provada. Se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta hoje, o que ele escreveria para nós? Não responda com palavras, mas responda com ações. Deus espera de nós que sejamos exemplos de fé e de vida cristã para todas as pessoas. Sejamos exemplos no lar entre pais, filhos e irmãos, na igreja e na sociedade. Deus espera que sejamos exemplos para patrões, empregados, colegas de serviço, de estudo, de esporte. Deus espera que sejamos exemplo como cidadãos que respeitam as autoridades civis e políticas, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus espera que respeitemos e valorizemos nossos professores de igual forma, desde o jardim de infância até o doutorado, pois um dia, para conhecermos os números e as letras, alguém dedicou sua vida a nos ensinar. Martinho Lutero chegou a dizer que o maior pecado é não educar uma criança.
Por isso, rogamos a Deus que abençoe e guarde a todos os professores e mestres na nobre missão de educar para a vida. Que Deus te abençoe, professor. Que Deus te abençoe, professora. Portanto, meus irmãos, para concluir, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, ajuda-nos a sermos um exemplo, um bom exemplo de vida, a sermos um bom exemplo de fé, de esperança e de amor. Que o nosso testemunho seja uma bênção aos que estão ao nosso redor. Que muitos vejam como o Senhor dirige nossas vidas. E assim juntos o adoremos em espírito e verdade. Em nome de nosso maior exemplo de vida. Em nome de Jesus, o Mestre dos Mestres. Amém. Vamos louvar a Deus. Tudo que no mundo você tem perde o seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar a seu irmão, é bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 la, larari lara. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Vamos agora dedicar nossas ofertas de gratidão ao Senhor nosso Deus, que não deixou faltar o pão em nossa mesa. Oremos. Pai nosso, passamos mais uma semana de muitos afazeres,
Tivemos momentos de alegria e de tristeza, de vitórias e derrotas. Enfrentamos momentos de agitação e preocupações. Confessamos que nem sempre confiamos na tua providência e no seu amor, mas sabemos que estivesse sempre ao nosso lado. O Senhor nos sonda e nos conhece, sabes tudo o que fazemos e conhece todos os nossos pensamentos. Sabendo que o Senhor tudo conhece a nosso respeito, te pedimos perdão e forças para vivermos nova vida como teus filhos e filhas neste mundo. Por tua misericórdia, cobre as nossas imperfeições e cria em nós um coração puro. Queremos viver cada instante honrando o teu santo nome e servindo ao Senhor e ao nosso próximo com alegria. Que a tua santa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela seja útil para nos ensinar a verdade, a condenar o erro, a corrigir nossas faltas e a nos ensinar a maneira certa de viver. Sopra sobre nós o Espírito Santo, Espírito que nos ilumina, santifica e conserva na única e verdadeira fé em teu Filho Jesus. Capacita-nos a sermos exemplos de fé, esperança e amor. Abençoa nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. No dia 11, o Rafael da Conceição Knidel, e no dia 14, o César Arthur Azevedo Gonçalves. Que possam caminhar alegres rumo aos céus. Finalmente pedimos que cuides das crianças e adultos, dos que estiverem doentes ou em outros sofrimentos nesse tempo de pandemia. E principalmente, Senhor, consola os enlutados com a esperança da ressurreição, no dia em que o Senhor irá se reunir novamente com todos os seus filhos. Tudo mais, Senhor, pedimos e agradecemos orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.
Meus irmãos, agora vamos rogar ao Senhor que nos abençoe. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, está escrito em 1 João, no capítulo 4, versos 16 e 19. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, permaneçamos firmados em Cristo, louvando a Deus, vivendo a fé, compartilhando o amor cristão e firmes na esperança que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Se houver alguém precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Nos despedimos, desejando a todos uma semana abençoada, com fé, esperança e amor. Em nome de Jesus. Amém.